Ele é real! Eu vi! Eu usei! O Ableton Live 11 existe e ele foi anunciado assim, do nada, ninguém sabia, ninguém esperava, pum! Veio. E eu faço parte do programa de Beta Testers, isso significa que eu recebi a versão dele para download, ainda não saiu, mas eu já pude testar, eu já pude ver todas as novas funções e tá incrível. E eu não vou falar sobre todas as funções aqui, porque tem coisa, velho, que eu nem sei mexer, pra te falar a verdade. Tem um monte de coisinha lá que eu nem nunca... Então eu vou falar aqui as 10 principais funções que eu vou usar e que você também deveria usar. E antes de começar a falar de novidade aqui do Ableton Live versão 11, isso também é uma novidade, mas não é uma função nova, mas assim, já de cara, quando a gente abre a interface dele, a gente vê que mudou a textura dele, então ele ficou um pouco mais agradável aos olhos e também os blocos eles ficaram um pouco mais largos, o que facilita a visão na hora de produzir, principalmente para você que fica aí, meu jovem padawan, 8, 9, 10 horas produzindo direto. Não faça isso, beba água. E eu já vou começar aqui falando sobre a função que eu mais gostei, principalmente para mim, que sei teoria musical só básica. Sim, eu não me aprofundei muito em teoria musical, eu sei teoria, mas é o básico, então ainda me bato aí com questões de notas, às vezes eu tenho um bom ouvido e uma base de conhecimento legal para nunca errar nada em teoria musical. Mas eu fico, por exemplo, às vezes tendo que ir lá no Google digitar alguma escala que eu não sei muito bem e tô com preguiça de fazer as contas para descobrir quais notas tem naquela escala, e aí eu venho e transfiro tudo para o meu software. Adivinha só, agora o Ableton tem uma função que te permite direto ali no MIDI Map colocar a escala que você deseja e aí ele vai pintar as notinhas para você e, meu amigo, fica muito mais fácil desse jeito, principalmente para você que é iniciante, para você que não é músico profissional, para você que não entende teoria musical. É só você escolher a escala que você quer trabalhar ali e ele vai pintar para você as notinhas. Ele sempre vai colorir as notas corretas ali da escala que você selecionou e ele ainda colore no piano, se você olhar aí, ele colore a fundamental daquela escala, que é a nota raiz daquela escala. Então, fica muito difícil errar teoria musical, fica muito difícil agora fazer música que tenha um monte de escala misturada, igual eu vejo muita gente fazendo aí. Então você não vai mais errar isso. Eu tô muito grato porque eu não preciso ficar mais indo no Google procurar escala, eu posso olhar lá direto mesmo do Ableton e eu vou usar muito essa função. E a função número 2, na verdade são várias funções, porque a gente tem isso implementado em várias ferramentas aqui dentro do Ableton Live, que é a questão de probabilidade e de... Eu esqueci a palavra em português, velho, tipo random, aleatoriedade. Então agora a gente tem muita coisa aqui para fazer com probabilidade e aleatoriedade. Então basicamente você pode fazer coisas como essas aqui, ó. Você pode, por exemplo, combinar essas duas coisas que eu já falei agora, ir lá no MIDI, selecionar uma escala, colocar um monte de notinhas sem nem ouvir nada, e aí essas notinhas, o que vai acontecer? Você coloca elas em ordem aleatória e com uma probabilidade de elas serem tocadas ou não aleatória. Isso significa que nunca vai acontecer a mesma coisa quando você der o play, e se você jogar, por exemplo, um delay na parada toda, tem um monte de coisa que dá para fazer, mas olha só que legal se você joga um delay aqui. Número 3, nós temos agora algumas mudanças no macro, principalmente na forma como ele é apresentado. Antes a gente tinha uma coisa mais engessada, né? A gente tinha um número, se eu não me engano era 6 ou eram 9 macros, acho que eram 9. 9 macros que a gente colocava aqui e eles ficavam assim, independente se você
colocou, mapeou alguma coisa nos 9 ou não, eles apareciam. Agora você tem a possibilidade de esconder ou então até aumentar para usar mais macros. Mas o principal que eu gostei e que eu vou usar dessa função aqui é quando você está usando um hack de efeito. Esse hack, quanto mais macros ele tem, mais possibilidades de resultado você tem para chegar ali. Então, se você usa essa opção de, mais uma vez, opção de randomizar, né, de deixar coisas aleatórias ali, se você clica nesse botão, ele vai deixar o seu hack em parâmetros aleatórios. Isso significa que você pode até salvar esses parâmetros de formas diferentes. Então, vamos supor que eu escolhi um random aqui, e aí ele colocou opções aleatórias no meu macro e eu gostei desse resultado. Eu posso salvar um preset dele e fazer isso de novo, apertar no botãozinho de random e salvar outro preset. E aí, bom, eu posso usar o mesmo hack em várias configurações diferentes sem ter que ficar naquele processo antigo, chato de salvamento. Número 4, sistema de gravação em lanes. Isso aqui é muito legal porque na verdade, era uma deficiência que o Ableton tinha, na minha opinião. Quando a gente ia fazer uma gravação e deixava ela em loop, a gravação ia dando loop e sempre que o loop voltava para o seu início, tipo assim, desaparecia, tava lá ainda, mas desaparecia no clipe a gravação que a gente tinha feito anteriormente. Aí você tinha que esticar o clipe por completo e aí fazer as edições necessárias. E agora não, agora quando você está gravando em loop alguma coisa, ele vai criando lanes para você que são tipo subcanais, não chegam a ser canais de áudio, mas são tipo subcanais de áudio e dá para fazer muita coisa com esses canais. Inclusive, você pode pegar essas várias versões do loop que foram gravadas enquanto o loop estava rolando lá, né, do início para o final, do início para o final, e você pode escolher no Draw Mode, você pode escolher qual desses loops tem aquela parte melhor. Então vamos supor que você tem aí essa parte aqui desse loop e você gravou e fez várias automações e fez várias coisas diferentes. E no loop número 3 você gostou da automação, né, num determinado ponto. No loop número 6 você gostou de outra automação em determinado ponto. Então você pode selecionar as melhores partes da gravação de cada um desses loops e ele vai automaticamente passar isso para a realidade para você no clipe de cima. Então fica muito mais fácil fazer a edição desses loops, fazer a edição dessas gravações. A função nova número 5, eu ainda não descobri muito para que eu vou usar ela, mas eu tenho certeza que eu vou acabar usando bastante, é o Link Track. Você pode selecionar vários canais e eles vão ficar linkados numa corrente para você tomar determinadas ações simultâneas. Então, por exemplo, você pode, isso eu vou usar muito com certeza, você pode pegar todos esses canais e dar um fade. Se você puxa o fade de um, ele dá um fade exatamente idêntico em todos os canais que estão aí linkados nessa corrente. Então isso já é uma coisa que eu sei que eu vou usar, e você pode fazer outras coisas também que eu ainda não sei como eu vou usar, mas com a prática eu tenho certeza que eu vou pegar alguma coisa disso aí e vou começar a usar bastante. Número 6, temos um carinha novo aqui no Ableton que é o Hybrid Reverb. Mano, obrigado Ableton Live, obrigado Ableton, muito obrigado, papai do céu abençoe. Cara, mano, eu não sei o que falar, velho. É lindo, é maravilhoso. Ele substitui o Valhalla pra mim, na minha opinião. Eu fiz uns testes com esse reverb e, sinceramente, cara, não sei mais pra que eu vou usar o reverb anterior do Ableton, a versão anterior dele, porque ele é muito foda, velho. Muito pica. Eu usava antes o Valhalla. Até hoje, até esse exato momento, eu usava muito o Valhalla porque ele dá uma textura vintage pro som. Você consegue com o Valhalla timbres que com o reverb normal, natural do Ableton, você não conseguia. Você consegue uma espécie de sonoridade meio plate, assim, que não dava para conseguir no nativo do Ableton. Eu ainda assim usava muito o nativo do Ableton também, só que agora, cara, com esse reverb novo aqui, provavelmente eu vou fazer algum vídeo só sobre ele, porque ele tem muita função ali, tem muita coisa nova, mas, cara, eu não sei porque eu não vejo por que usar outro reverb mais que não seja esse.
Então tá aí, ferramenta mais top aí pra mim. Na verdade tem várias que são muito tops, mas essa pra mim, cara, se surpreenderam. Me surpreenderam. Se superaram. Número 7, tem também novas ferramentas que são chamadas, espera aí que eu anotei, Spectral Resonator e Spectral... Vamos lá. É o Spectral Resonator. Então tá, vamos falar igual gringo. É o Spectral Resonator e o Spectral Time, ok? Ambos esses efeitos usam o FFT Manipulation, que eu tive que anotar aqui, porque, sinceramente, eu não entendo muito bem como que essa parada funciona, mas o que eu sei é que ele usa o espectro sonoro do seu áudio e, com base nesse espectro, ele te deixa processar isso e, enfim, ele te libera um novo nível de sound design aí. E eu fiz alguns testes e, sinceramente, cara, a galera aí do Psytrance, sei lá, de vertentes um pouco mais psicodélicas, vocês vão rolar e deitar nisso aqui. Eu ainda não pesquisei muito sobre como é que usa ele, sobre os parâmetros e tudo mais, porque, enfim, isso aqui é um review, um overview das novas funções, mas eu tenho certeza, cara, pelo que eu conheço o Caio, ele vai destrinchar esse negócio, ele vai dar um curso sobre essas duas ferramentas aqui no canal. Tenho certeza. Eu conheço o cara, eu sei que das coisas que ele gosta dessas loucuras, mas olha só o resultado que esse carinha aqui traz. As ferramentas Chorus, Phaser e Flanger não foram aposentadas, mas elas não existem mais. Elas foram substituídas agora pelos novos devices chamados Chorus Ensemble e o Phase... como é que chama mesmo? Phase Flanger. Bom, basicamente eles fazem a mesma coisa, eles deram um tapa nessas ferramentas, elas estão melhores, têm algumas funções novas e o visual também ficou muito mais intuitivo, muito mais agradável. Número 9, as categorias também mudaram. Os grooves agora têm uma categoria só deles, o que é bom porque eles ficavam bem escondidos antes nas outras versões do Ableton e muita gente nem usava. Isso aí vai incentivar a galera a usar grooves nos sons. Também existe agora uma nova categoria de templates, o que eu gostei muito porque praticamente todo mundo usa templates, né? A gente faz coisas ali ao longo das nossas músicas que é mais fácil a gente pegar coisas que já existiam em outras músicas nossas e usar como base para criar coisas parecidas nas próximas do que, tipo, ficar refazendo coisa repetitiva. Então, o Ableton agora endossa isso, ele tem uma categoria para você colocar seus templates lá, serve template de projeto completo, serve template, por exemplo, só de um grupo de canais de baterias, você faz ali uma organização só sua e salva o template lá, isso é bem legal. E uma coisa que é muito legal também eu sei que eu não faço isso muito hoje em dia, já fiz antes, hoje em dia eu não faço, mas muito produtor deixa o seu projeto default ali em template. E o motivo de eu não fazer isso mais é porque toda vez eu tenho que abrir lá um projeto, tenho que ir na pasta de projetos, abrir um projeto e aí deixar ele como o meu default ali, que é o meu... O que é default em português mesmo, velho? Eu tô muito gringo hoje. O que é default em português? É padrão. Então vamos lá, por exemplo, eu gosto de o meu projeto padrão na hora de iniciar, com tantos canais, com tantos midis, eu gosto dele de um jeito. Então o que eu fazia antigamente? Eu tinha esse projeto pronto, que era o default, que era o padrão meu, e aí eu ia lá na pasta de projetos, abria esse projeto e aí começava algo a partir daí. O que acontecia algumas vezes é que eu simplesmente eu salvava aquilo sem querer, perdi a toda e aí tinha que fazer tudo de novo, e aí eu acabei parando de fazer isso. Agora, com essa função de templates, você pode colocar o template lá na sua seção e você pode usar essa ferramenta aqui, ó. Você clica com o botão direito e vai em Set Default Live Set. Então, esse aí agora se torna o seu padrão ali, na hora que você abre o Ableton, já abre com ele. Os Audio Effects agora estão em subcategorias também, e vou confessar que eu não gostei muito disso, eu preferia clicar uma vez só e já colocar tudo ali na minha cara. Eu preferia isso porque eu já estou acostumado e eu sou egoísta, mas eu sei que isso é uma boa função
para quem está aprendendo o software ainda, ficou bem mais intuitivo e você saber o que cada plugin ali, o que cada ferramenta dessa faz. Só que para mim não foi bom isso, para quem já é experiente no Ableton, eu não acho que foi bom, porque agora a gente tem que reaprender onde estão as coisas ali, tem que ficar abrindo mais pastas para descobrir, enfim, não foi legal não, mas para mim também, cara, tô nem aí porque eu nem uso isso na real, eu só dou um Ctrl F e digito o nome da ferramenta que eu já conheço, que eu preciso. E a última, porém, não menos importante, inclusive uma das mais importantes funções aqui do Ableton, é que agora você consegue ver o uso de CPU de cada canal separadamente. Eles aprimoraram muito essa questão de CPU, então se você vai lá em cima, onde você costumava ver aquela porcentagem, né? Você tem outras opções para ver como que a sua CPU está sendo usada e, cara, isso é incrível. Agora, embaixo de cada canal, na seção, você consegue ver o tanto que aquele canal está carregando a sua CPU e quando você está com um projeto pesado aí e você tem que tomar decisões em qual canal você vai transformar em áudio, qual canal você não vai transformar em áudio, qual plugin você vai se livrar ali, cara, é muito bom para você tomar esse tipo de decisão. Então, eu até então tomava essas decisões com base em achômetro. Tá, a gente tem uma noção do que está pesando mais ali em cada canal, mas você nunca sabe com certeza absoluta. Agora você sabe. Então essas foram as funções do Live 10, lembrando que durante todo o mês de novembro a gente está com promoções de Black November aqui em 2020 na Albe Tutorials, então clica na descrição e confere as promoções dos nossos cursos, templates, simple packs, soundbanks. Acho que é isso aí, HackFX. Fui. Aceleradão. Yeah, sure. Porra, massa, massa.